Segunda-feira, 26 de junho de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje o nosso tema é o trabalho infantil, que é um problema combatido já há mais de 30 anos até no Brasil, mas os números não têm sido muito animadores, indicam até crescimento do trabalho infantil em algumas faixas etárias. Por outro lado, uma grande parte da população acha que os jovens estão melhor colocados se estiverem trabalhando do que se estiverem em má companhia ou se estiverem envolvidos com tráfico de drogas, por exemplo. Isso faz com que muitas pessoas defendam o trabalho já dos pré-adolescentes, por exemplo. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos a Marinalva Cardoso Dantas, que é chefe da Divisão de Erradicação do Trabalho Infantil no Ministério do Trabalho. É isso mesmo, né, Marinalva? É. Valeu, muito obrigado por estar com a gente aqui no Participação Popular, tá bom? Muito obrigada. E nós temos também a Fabiana Gadelha, que é do Ministério dos Direitos Humanos e é diretora de Políticas Temáticas na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, Fabiana? Exatamente. Esse nome todo comprido desse jeito? Precisa de um fôlego bastante grande para ler. Precisa mesmo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Fabiana. Obrigado por estar aqui. Eu quero lembrar a você que está acompanhando Participação Popular ao vivo nesta segunda-feira que você pode mandar para a gente suas mensagens, suas opiniões, suas perguntas. Basta você ligar para 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer lugar do país, mandar para a gente um e-mail. O endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. Pode mandar também uma mensagem para a gente pelo Twitter. O nome no Twitter é @participaçãopop, tudo junto também. E se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o nosso número tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. E nós vamos ter também a participação de pessoas que estão no centro de Brasília, que vão conversar com Vânia Alves. Olha, Fabrício, hoje a gente continua aqui no centro de Brasília e eu estou conversando com o Ellerson, do Coletivo da Cidade. Ele faz um trabalho na cidade estrutural. Para quem não é de Brasília, a estrutural é uma zona muito grande aqui de Brasília e nasceu de uma invasão. Hoje tem cerca de 50 mil habitantes, já tem mais de 30 anos e é onde fica também o maior lixão de Brasília, para onde praticamente todos os dejetos da cidade são encaminhados. E o Coletivo da Cidade faz um trabalho com crianças e adolescentes. E eu queria saber, Ellerson, como é que é o trabalho de vocês? Boa tarde. Nós prestamos um serviço da assistência social, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós somos uma entidade civil, privada, sem fins lucrativos, e atendemos de segunda a sexta-feira 200 crianças entre 6 e 15 anos de idade no contraturno escolar. Então nós desenvolvemos atividades pedagógicas, artísticas, desportivas e, sobretudo, sobre conscientização dos direitos para a educação, para o exercício pleno da cidadania por essas crianças, para que elas possam ser protagonistas no seu próprio território. Então, já que estamos falando de trabalho infantil, o nosso trabalho é essencialmente preventivo. Nós tentamos educar as crianças para que elas possam compreender que trabalho não é para criança. Agora há pouco eu ouvi perguntarem a pessoas que possam pensar que é importante crianças trabalharem. Talvez seja importante que a criança e o adolescente compreendam o aspecto econômico e social do trabalho, o valor do trabalho em si, mas até a criança atingir a idade adulta, ela tem que se desenvolver, ela tem que desenvolver sua própria identidade, tem que adquirir habilidades para que ela possa ser um adulto consciente. Agora, o lixão da estrutural é o foco maior do trabalho infantil aqui no Distrito Federal. Vocês sentem que, às vezes, o trabalho, a necessidade dos pais de que as crianças trabalhem junto, recolhendo lixo no lixão, compete com o trabalho de vocês? Quer dizer, vocês sentem crianças que têm que sair desse trabalho que vocês fazem para trabalhar? Infelizmente, além do trabalho infantil, nós competimos com a exclusão social. O trabalho infantil é multicausal, são várias as causas pelas quais as crianças são inseridas nessa situação de trabalho infantil. Então, o trabalho preventivo que nós fazemos nem sempre tem 100% de resultados, porque é todo um contexto de exclusão na cidade estrutural, é uma região extremamente carente de serviços públicos. E enquanto não se conseguir fazer um trabalho complementar, preventivo, como que nós fazemos, com o trabalho
do Estado, de fornecimento de políticas públicas, de melhoria de qualidade de vida das pessoas que estão inseridas naquele território, nós vamos continuar competindo, embora sempre na expectativa de vencer essa praga, eu diria, do trabalho infantil. Agora, as crianças falam que elas gostariam de trabalhar com os pais, elas falam que elas precisam trabalhar? Não, elas não dizem que elas gostariam de trabalhar com os pais, elas dizem que em casa, às vezes, um pai relata a vontade de levá-la para trabalhar, para contribuir no auxílio dentro de casa. Mas da nossa parte, nós tentamos conscientizar a criança e fazer o trabalho com a família, porque nós não atendemos só as crianças, nós atendemos também as famílias. E além do trabalho de conscientização, de fortalecimento de vínculos com as famílias, nós tentamos encaminhá-las, por exemplo, ao CRAS, por exemplo, ao CREAS, que são centros de referência da assistência social, centro de referência especializado da assistência social, equipamentos públicos da assistência, que tem vocação para dar o encaminhamento dessas famílias para as políticas públicas. Bom, a gente vai continuar aqui conversando com o pessoal do coletivo da cidade, mas por enquanto a gente volta para o estúdio com vocês. Beleza, Vânia. Valeu, obrigado aí por trazer as informações então aí do Wellerson, ele já trazendo essas opiniões importantes de quem trabalha diretamente nessa causa, né? E nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio. Antes eu quero apresentar logo a convidada que eu disse que ia participar do programa, que estava só um pouquinho atrasada, Fabiana Gadelha. Bom dia. Bem-vinda. Você é diretora de políticas temáticas da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Exatamente, correto isso aqui? do Ministério de Direitos Humanos. Legal, bem-vinda, Fabiana. Obrigado Obrigada. por ter aceito o nosso convite. Agradecimento também à assessoria de comunicação do Ministério, né, por ter encaminhado essa participação sua aqui no nosso programa. Hoje é aniversário, dia 26 de junho, aniversário do nosso colega José Verinaldo Batista e também do Emiliano Aquino, aqui de Brasília. Um grande abraço para os dois. Aniversário das cidades baianas de Catu, Poções, Santa Maria da Vitória. No Rio Grande do Norte, terra da Marinalva, aqui aniversário da cidade de Bodó e também de Venha Ver, eu adorei esse nome. No Piauí, aniversário de São Raimundo Nonato e em Minas Gerais, Monte Santo. A todos os moradores dessas cidades, um grande abraço. Espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular sobre o trabalho infantil e nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Marinalva, você já participou de algumas operações, né, de trabalho infantil, até considerada a mulher que mais libertou escravos, né? Eu já li isso a respeito de você, que mais libertou escravos no século XXI já, se eu não me engano, né? Eu não diria que fui a que mais libertou, mas libertei bastante. Pode contar pra gente um pouquinho do que você já viu sobre trabalho infantil aqui no Brasil? Olha, gente, eu já vi de trabalho infantil coisas que qualquer pessoa, ao ver, automaticamente viria para esta luta, porque como eu sou auditora fiscal do trabalho, nós temos uma prerrogativa de entrar em qualquer local onde tenha pelo menos um trabalhador, sem prévio aviso, o que chamamos de direito de visita. Então, isso nos faz flagrar coisas que as pessoas normalmente não veem. Então, nós não passamos de carro e vemos criança com rodinho, não. Nós paramos, sentamos no chão, conversamos com elas e sabemos se realmente ela está feliz por estar fazendo aquele trabalho. No primeiro instante, sim, mas se você pergunta outras perguntas depois, ela vai revelar que não gosta e que gostaria de estar, na verdade, brincando ou aprendendo a ler, porque a maioria é analfabeta. E a partir de que idade que você normalmente vê crianças em situação de trabalho infantil? Olha, a mais novinha que eu já vi até hoje trabalhando, que eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela levantou a mãozinha, porque sabia contar, né? Então, ela disse que tinha 5 anos. Então, para mim, esse foi o gesto mais loquaz, mais forte de que a gente deve parar com o trabalho infantil. Essa mãozinha dizendo que aos 5 anos trabalha. E ela estava trabalhando em quê? Quebrando castanhas de caju, castanha quente com bastonete. Conta um pouquinho como é feito esse trabalho, porque a maioria das pessoas não sabe como é o processo de quebra de castanha de caju. Esse processo é muito sofrido porque é a única opção que algumas famílias têm lá no Nordeste, em povoados afastados, e que ela tem uma fumaça negra, assim, da mesma forma como a gente vê na carvoaria. Você vê aqueles tufos de fumaça e você sabe que ali tem uma produção. A castanha tem que ser torrada, né? Tem que ser torrada e eles começam de madrugada porque tem menos calor, né?
e as crianças, 1, 2, 3 horas da manhã já estão quebrando castanha, que outros mais cedo acordaram para queimar no fogo aquela castanha. Então as crianças, quando chega de manhã, quando o sol nasce, a hora que uma criança que teve condições vai para a escola, veste sua fardinha, eles vestem a fardinha, mas eles vão dormir em cima da carteira da escola, porque tudo o que eles querem naquele momento é dormir. Então, claro que não vão aprender. E nós já estivemos, inclusive, em escolas com essas crianças e elas cheiram a fumaça. Isso é uma coisa que dói no meu coração, sempre. Tá entranhado, né? É. Brabo. Fabiana Gadelha, você que é do Ministério de Direitos Humanos, também já presenciou algumas situações dessas de trabalho infantil? Você já esteve cara a cara? Todos os dias. Existem várias formas de trabalho infantil, tem aqueles que são considerados as piores formas, que é a exploração sexual e tráfico de drogas. Então, se uma família se justifica que seu filho precisa trabalhar para ajudar no sustento da família, qual que é a justificativa para eu explorar uma criança, para eu cooptá-la para o crime, para a exploração sexual? Então, é muito perverso, né? Quando o adulto ele pode optar se ele vai quebrar castanha, se ele vai, enfim, ter uma outra forma de subsistência. A criança não tem esse direito. Ela acaba fazendo o que tem que ser feito. Então, hoje nós temos, e aí é uma realidade muito cultural, de que a questão não é se ela pode ou não pode trabalhar. A questão é como ela vai trabalhar e garantir que ela se eduque, que ela se desenvolva, que ela tenha saúde. Essa forma de quebrar castanha, ela não serve nem para o adulto, né? Ela faz mal para o adulto, imagine para uma criança. Então, trabalhar de madrugada já não é permitido na nossa legislação. Por quê? Porque já para criança e para adolescente, aquilo prejudica o desenvolvimento dele. Então, há-de-se todos os dias, quando você é menino vendendo bala na rua. Então, a criança, você não pode justificar o fato da família estar numa situação de vulnerabilidade para que essa criança fique mais vulnerável ainda, porque ela tem, a diferença da criança e do adulto, ele é muito, muito maior. Mas aí, com relação a um tema que é infinito, né, essa questão da exploração sexual, das famílias, né, das gangues, das facções criminosas de explorarem adolescentes, de usarem essa adolescente como um objeto para poder abastecer, né, o interesse dos adultos e de usar a falsa justificativa de que o adolescente não responde criminalmente por uma pena para que ele possa traficar, para que ele possa cometer ilícitos. Então nós temos os aviõezinhos, né? E às vezes eles se valem disso mesmo, né? E é uma informação equivocada. O adolescente ele responde penalmente, sim. E ele fica internado, sim. E ele fica sem o direito de exercer a liberdade, porque ele está numa instituição, sim. Mas o adulto, às vezes, fica menos tempo recolhido do que o adolescente. Porque ele tem um advogado, porque ele tem recurso. E o adolescente fica 3 anos, muitas vezes ficam 3 anos dentro da unidade. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva de que o adulto é mais responsável, o adulto tem que ser coibido, o adulto tem que ser penalizado por isso. Então, é inadmissível mesmo. Se eu não quero isso para o meu filho, eu vou querer para o outro. Né? Então... Agora, eu queria puxar a discussão, até fazendo mais uma vez um papel de advogado do diabo, que de vez em quando eu sou obrigado a fazer aqui no programa. Porque muita gente tem a opinião realmente de que não é o caso de crianças de 5 anos, obviamente, e nem o caso de exploração sexual, nem o caso de tráfico de drogas ou de qualquer outro tipo de trabalho que é degradante para qualquer idade. Mas muita gente acredita que o trabalho infantil ali, na época da pré-adolescência principalmente, é benéfico para a formação da pessoa, traz um senso de responsabilidade, faz a criança participar ali do sustento da casa. Muita gente faz isso, inclusive, por necessidade. Isso é uma realidade que existe no Brasil. Como que vocês veem esses argumentos, essa defesa, muitas vezes, que ocorre do trabalho das crianças em atividades que não são, obviamente, degradantes? Olha, nós temos aí a previsão de que o adolescente possa trabalhar, sim. Temos aí a figura, né, do menor aprendiz. A partir dos 14 anos, ele pode trabalhar, desde que tenha uma finalidade educativa, de que aquilo possa construir uma opção, ensino de um ofício. Agora, eu tenho que ter algumas atividades que eu não posso colocar esse menino para trabalhar. Por quê? Porque ele não tem discernimento
para poder identificar uma situação de perigo, que aquilo pode ser uma situação insalubre para ele, para o desenvolvimento dele. Então, e aí eu tenho a justificativa também do trabalho familiar, né? Sim, principalmente. Vamos dar um exemplo desse, que é o que mais acontece no universo... O dono de uma mercearia. Exatamente, vamos usar essa ideia. O menino de 10 anos, ele pode trabalhar, ser remunerado ou não, ou ter a mesma responsabilidade que um trabalhador? Não, porque ele não tem idade para tal. A lei prevê que ele poderia colaborar com a família desde que ele não tivesse a responsabilidade para isso. Uma coisa é ele aprender a separar o arroz do feijão, outra coisa é ele ter a responsabilidade de fazer isso. Ele não pode substituir a mão de obra de uma pessoa que poderia estar ali. Então, a fronteira é tênue, né? É difícil não é tênue, isso. Não é tênue, porque uma coisa é a responsabilidade outra coisa é ser remunerado para aquilo, e outra coisa é estar aprendendo a manusear dinheiro, por exemplo. Olha, eu quero que você aprenda a dar um troco. Isso é uma coisa, uma habilidade para a vida. Então, ele é um comerciante, isso é uma coisa. Agora, ele não pode, por exemplo, o pai falar assim, eu vou no banco e você fica aqui. Não. Olha, você vai limpar. Não. A partir dos 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz, em algumas atividades que não vá prejudicar o direito dele estudar, desde que não seja à noite, desde que ele não vai lidar com produtos químicos que possam prejudicar a sua saúde, desde que ele não prejudique o direito dele de ter outros direitos. Então, é muito tênue a coisa da colaboração familiar, aí o trabalho em casa, né? Vamos utilizar o trabalho em casa. Uma coisa é eu ensinar, supervisionar meu filho, minha filha. E aí a gente tem um outro problema grave, que são as meninas que são obrigadas a trabalhar. As meninas sempre deixam de brincar e deixam de estudar porque elas têm que olhar os irmãos, porque elas têm que ajudar a mãe na cozinha. Os meninos sempre vão brincar. Então, a gente tem aí, dentro do universo de violência contra as meninas, a forma mais perversa que tem é essa obrigação com as obrigações domésticas dentro de casa. O machismo dentro de casa desde pequenininho, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui comprar, minha filha queria uma vassourinha, eu comprei a vassourinha para os 3, eu tenho 2 filhos e uma filha. Os 3 estavam varrendo, os 3 fazem as coisas, não tem essa diferença. Mas está muito dentro da cultura da gente, de achar que, não, você tem que fazer o que eu quero, você tem que colaborar com o sustento. Sim, desde que aquilo não prejudique o direito dele, porque uma coisa é eu ser adulto, outra coisa é a criança que está em desenvolvimento. Então, a questão da castanha, em idade nenhuma, né? Até os 18 anos ele poderia, porque é um trabalho noturno, aquilo não é bom nem para mim, vai ser bom. Esse argumento é uma falácia. Né? Tem a regulamentação... E perigoso. Tem né? isso. Frentista de um posto de gasolina, pode ser um adolescente? Não. Por quê? Porque ele já recebe um adicional por insalubridade, porque tem vários perigos ali, que fazem mal para a saúde, vai ser importante para um adolescente, mas ser um auxiliar administrativo, sim, poderia ser lá na secretaria, temos estagiários. Existe a figura do estagiário, tem a figura do menor aprendiz, então existem algumas possibilidades onde o adolescente, a criança não, onde o adolescente pode trabalhar, que vai beneficiar o desenvolvimento dele, a aptidão dele profissional, e até ele escolher um ofício, ele ver que faculdade que ele vai estudar, o que ele vai fazer da vida, mas eu não posso jamais substituir por uma mão de obra para um trabalhador comum. Marinalva, você, o que você pensa desse argumento? Que eu imagino que você já tenha ouvido algumas vezes, né? Eu sempre escuto argumentos de que é melhor estar trabalhando do que estar na rua, por exemplo. Ou no crime, ou usando droga. Mas esse dia é melhor estar trabalhando do que estar na rua, as pessoas nem raciocinam, porque o menino está trabalhando exatamente na rua. Ele está com rodinho, ele está vendendo bala. Como ele é melhor do que estar na rua? Ele está na rua. Então, as pessoas estão repetindo frases assim, sem pensar no futuro do próprio país, que aquelas crianças são o nosso futuro. Em relação ao trabalho doméstico, há uma diferença. As pessoas, não pode fazer nada em casa. Pode sim, gente. Todo mundo precisa ter algumas tarefas que são da estrutura da própria família, arrumar sua cama, lavar um pratinho aqui, tomar conta do cachorrinho. Isso não é proibido, gente. O que é proibido é a criança substituir o adulto que deve zelar por toda a família e sai o pai e a mãe de casa e fica uma menina ou um menino tomando conta dos irmãozinhos, cozinhando para eles, dando banho nessas crianças e elas mesmo deixando de ir à escola
para substituir a dona da casa. Então, ela fica sendo uma empregada doméstica, não empregada, uma servidora da família, em detrimento da sua própria infância. Então, é isso que a gente tem que diferenciar. Então, o trabalho infantil doméstico é proibido pela responsabilidade extrema. Há muitos riscos dentro de uma casa. Ela falou ali da ideia da responsabilidade. Estou com meu pai, no comércio do meu pai, tudo bem, o pai sai. Ele não tem condição de assumir uma responsabilidade de ter um caixa, de suprir a população que vai comprar as coisas. Não pode, isso é além da idade dele. Ele precisa ser, antes, um aprendiz. E só a partir dos 14 anos. Antes disso, nada ele pode fazer como trabalho. Tá bom, vamos de novo ao centro de Brasília, que a Vânia Alves estava chamando. Vânia, com você. Fabrício, a gente estava conversando aqui com a Gisele, que também estava discutindo exatamente essa diferenciação. Gisele, o que você acha do trabalho do adolescente? Bom, para mim existem duas vertentes, né? Aquele que trabalha formalmente, né? Já tem um respaldo, né? Durante a Constituição, e tem aqueles que ficam na rua realmente, né? Que fica vendendo balinha, muitas vezes fica no trânsito, um risco de acidente e tudo, e que são crianças muito carentes, né? Que pelo desamparo às vezes dos pais, pela situação econômica da família, acaba se submetendo a isso. Quando você fala que tem respaldo, é o menor aprendiz, né? O menor que é contratado. Isso, é esse que já tem um respaldo, é esse que já tem um dinheiro, já tem um vale-transporte, que ajuda em casa. E às vezes é melhor do que estar envolvido em drogas, com más companhias na rua. O que você acha desses programas que exigem que a criança fique na escola, quer dizer, que querem que a criança fique na escola e não na rua? Quer dizer, que a gente incentive que a criança vá para a escola, e não ajude essas crianças que trabalham na rua. Aqui em Brasília tinha muitos, né? Sim, é importante, porque já evita, né? Já é uma preocupação a menos para os pais, que às vezes trabalham o dia todo e não sabem o que essas crianças, adolescentes, tem 1, 2, 3 crianças em casa, pequenos, e não sabe o que faz, não tem quem cuida. Então, às vezes, é bom ter um amparo educacional no colégio. Aí tem atividade física, tem dança, tem cultura para essas crianças. Obrigada, Gisele. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Obrigado. As opiniões da Gisele tem a ver com o que a gente estava falando aqui, né? Que muita gente tem a visão ali de importância na formação até do jovem, essa coisa, essa ideia do é melhor estar trabalhando do que estar com drogas, estar em má companhia, foi o que a Gisele falou. E nós temos um deputado no telefone do Participação Popular, é o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, que apresentou um projeto de lei, inclusive, ligado a esse assunto. Deputado, está ouvindo bem a gente? Tudo bem, Fabrício? Como vai? Opa, estamos bem aqui, deputado. Obrigado por ter atendido o nosso convite, de estar aqui no Participação Popular. É um prazer conversar com vocês. Um abraço a todos aí que estão participando do programa. Legal. Deputado, o senhor pode explicar para a gente rapidamente aí o que diz esse projeto de lei do senhor? É o 4865 de 2016, né? Você pode falar sobre ele? Exato. Olha, a gente vem acompanhando essas questões no parlamento e as exigências, elas estão muito rigorosas. Hoje, o que está acontecendo? Nós estamos criando uma geração de jovens que não sabem fazer absolutamente nada. Você pega a maioria dos jovens que completam 18 anos e você pergunta, sabe fazer o quê? Eu acho que só mexer no celular, talvez. Então é preciso mudar isso. Eu acho que qual o problema do jovem trabalhar ao lado do seu pai? Ele ter uma profissão. Eu tiro pela minha experiência de vida e de vários amigos que eu conheço, pessoas de sucesso, empresários, que começaram a trabalhar cedo. E quando chega aos 18 anos já tem ali uma formação. Vou te dar um exemplo, numa área rural, o pai está plantando, qual o problema de um filho de 14 anos está jogando a semente no solo? Tem muito serviço leve que pode ser, tem até aquela expressão, isso é trabalho de menino, serviço de menino. Então o que eu digo é o seguinte, isso colaborou com a minha infância, isso me fez formar como cidadão, e eu acho que foi criado muita lei em cima de exageros. Pegava um caso específico de uma criança num forno de carvão, num local específico, e saía proibindo tudo. Qual o problema de um jovem estar ao lado do seu pai num armazém trabalhando? Qual o problema de uma menina, a mãe está ensinando ela
a ser prendada, a saber, ela pode se formar como médica, mas pode ser também uma excelente cozinheira. Então eu acho que os exageros, eles têm causado essa discrepância e a informação está vindo muito cedo. Para o jovem, ele está indo para o mundo das drogas. Nós estamos estragando a sociedade. Então o filho e a filha, eles precisam desde cedo a ter um encaminhamento. Deputado, Por isso eu apresentei esse projeto. sim. O que diz esse projeto do senhor? Ele estabelece uma idade mínima, os tipos de profissão? Os jovens, a partir de 14 anos, estão autorizados a trabalhar, autorizados pelos pais ou no local dos pais ou responsáveis. Precisa de algum registro? Desde que não seja, claro, seriam registrados e trabalhados. Desde que esteja estudando, desde que não seja trabalho de alta periculosidade ou insalubridade. Então a gente tem que parar de ficar criando lei que limita a formação do cidadão. Você pega um rapaz com 18 anos que não sabe fazer absolutamente nada, é realmente vergonhoso. Eu com 18 anos, meu pai tinha oficina mecânica. Ele me ensinou a pintar, ele me ensinou a soldar. São coisas que eu sei fazer até hoje. Hoje eu sou deputado federal, sou administrador de empresas, tenho minhas empresas, mas por que não? Amanhã eu preciso. Meu avô me ensinou a tocar um trator, eu toco um caminhão boiadeiro. Então são coisas que não ocupam espaço, são coisas que eu sei fazer. E eu acho que os nossos jovens, eles estão sendo, infelizmente, por conta de uma esquerda radical, por conta de pessoas que defendem uma idiotice completa, nós estamos criando os adolescentes que não sabem fazer absolutamente nada, mas que têm informação demais. Deputado, aí começam a buscar adquirir as coisas pelo meio do crime. Deputado, a Marinalva, que é do Ministério do Trabalho, está aqui com a gente. Ela gostaria de falar alguma coisa que o senhor ela pediu aqui. Diga, Marinalva. Deputado. Marinalva, antes de você falar, deixa eu te passar só uma informação. Pois não. No município de São José da Varginha, existe um produtor de tomate, que é um dos homens mais direitos que eu conheço. Ele tem um filho de 15 anos de idade que deve ser maior do que eu de tamanho. E a esposa é professora. Esse filho dele, Marinalva, ele estava na parte da tarde, porque o pai trabalha a 18 quilômetros da cidade, no distrito de Conquista. O filho estava à tarde, quando chegava da escola, ele começou a andar num campo de futebol onde tem uns vagabundinhos ali, fumador de maconha, essas coisas. O filho começou a ir para lá. O que esse moço começou a fazer, que é um moço direito? Ele começou a voltar 18 quilômetros, almoçar em casa. O filho estudava de manhã e de tarde ele estava levando o filho para ajudá-lo na sua plantação de tomate. E ajudar não é na parte pesada, não. Fincar aquela estaquinha, arrumar o pezinho de tomate, na parte da tarde. O menino tem uns braços maiores que o meu. E aí o que foi feito? Esse menino, claro que não quer trabalhar, ele quer ficar lá no campo de futebol, envolvido nas coisas erradas. Agora, se o pai deixa, esse menino denunciou para a professora denunciou para o Ministério do Trabalho, está lá o cara com a multa na mão. Esse cara bateu lá na minha casa e falou assim comigo: ô deputado, o que eu faço? Eu reajo contra esse fiscal, eu devolvo o menino para o tráfico de droga, o que eu faço? Porque o menino estava me acompanhando no período da tarde. Deputado, como é que o senhor pode dizer isso? Eu devolvo ele para o tráfico? Como que o pai pode pensar isso? A mãe estuda, a mãe trabalha, precisa trabalhar para sustentar a casa. O pai trabalha. Qual o problema de um pai levar um filho e educar um filho? Eu tive isso e agradeço meu pai e meu avô. Posso dizer que me ajudaram. Você, então você até desculpa qual é o problema? A minha forma de falar, que eu falo como um desabafo. Nós estamos criando um país de porcaria se a gente continuar fazendo isso. Deputado, pera. Nós precisamos de mudar isso urgente. Lá Deputado. no Japão... Deputado, eu gostaria de conversar com o senhor, se o senhor me permitir. Deixa ela falar também, deputado. Só um minutinho. Vai lá, Marinalva. É o seguinte, eu vou lhe dizer quais são os problemas. Em primeiro lugar, todas essas atividades que o senhor falou, que seu pai lhe colocou para fazer com 11 anos de idade e tudo, não, com 12, todas elas são proibidas no Brasil, até os 18 anos, que elas estão na lista das piores formas do trabalho infantil. E por que estão na lista? Porque eu quero, porque ela quer? Não. É porque especialistas em saúde da criança e do adolescente fizeram laudos e viram quais os danos que causava a uma pessoa em desenvolvimento. O senhor imagine que a pessoa até 18 anos está crescendo. Então, ele está num serviço inocente, sentado numa mesa, onde ele todo dia faz esse movimento. Um dia ele faz o movimento e a mão dele vai embora, porque o braço dele cresceu e ele não notou e a máquina ao lado engoliu.
Então é por isso que não pode. Eu estou falando, são 93 tipos de atividades. O senhor quer falar ou quer que eu conclua? Estou te ouvindo. Esse discurso então, veja bem, isso é justamente o que eu não concordo. Não são só serviços, são locais também. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa inocente, mas se ela está fazendo perto de uma bomba de gasolina, não é permitida, ela pode explodir. Então, a lista das piores formas no Brasil ela é muito responsável. Teve a participação de empresários da área agrícola, da indústria, do comércio, e eles concordaram que era perigoso e que as pessoas não deviam se submeter a isso com menos de 18 anos. Como nós falamos aqui primeiramente... Só mais uma coisa que eu queria concluir para o senhor. Tudo isso que o senhor está prevendo já existe. Começar a trabalhar com 14 anos já é permitido no Brasil como aprendiz. É isso que eu ia perguntar. E ele não é oneroso para a empresa porque tem uma redução de custos da Previdência, do Fundo de Garantia. E ele tem um mentor que vai orientá-lo a não se acidentar e aprender de fato uma profissão, e ele vai ficar ocupado, como o senhor está falando. Você reforça laços familiares quando você autoriza a trabalhar ao lado do pai. Ele está ao lado do pai, está ao lado da mãe. Mas não precisa, porque antigamente a aprendizagem era para os filhos dos empregados. Deixou de ser assim, porque a sociedade toda precisa ter essa chance. Porque hoje nós vivemos numa geração que o pai e a mãe trabalham fora e o filho fica longe. Aí vem um traficante, vem alguém e leva para poder... Aí tudo bem, está muito legal na teoria a sua colocação, mas aí tem um fuzil na mão do menino dele. Ele vai vender droga na boca da favela? Existem milhares de vagas de aprendizagem no país, é só termos empresas isso é questão de parceiras, como nós temos uma rede de empresas dispostas a empregar. Me arruma uma então para mim colocar esse menino para trabalhar lá de São José da Varginha, porque nenhuma aceita. Em que país que você está vivendo, Marinalva? Nós precisamos da sua colaboração para que esses adolescentes tenham essa chance. Uma secretaria vivendo regra, porque eu passei num concurso e tem meu salário todo mês, e achar que o cidadão comum, eu sou a favor de, a partir de 14 anos, trabalhar assim. Deputado. A partir de 14 anos, o jovem tem muita informação, ele está crescendo, toda a proteção, então, também somos a favor. Ele não vai ter um serviço de periculosidade ou de insalubridade, concordo com você. Mas ele poderia trabalhar normalmente, qual o problema? Deputado, ao lado dos seus pais. Com toda a proteção, como deputado, eu quero perguntar para o senhor uma coisa que não ficou clara. A Marinalva levantou a questão aqui também, enquanto estava falando. Assim, não ficou muito claro. Da forma que a gente coloca de forma muito incisiva. Não tem problema. Eu acho que esse é um dos principais problemas do nosso país. Nós estamos criando jovens sem laços familiares, que a deterioração da família é um dos principais, porque pai e mãe trabalham fora, o jovem acaba que fica largado. Nós estamos criando jovens sem laços familiares. E lá nos Hebreus, na época de Cristo, está muito claro. Tinha uma lei lá dos Hebreus que falava o seguinte: o pai que não ensinar o filho uma profissão, o filho está desobrigado a tratar do pai. Deputado, a gente precisava de rever isso com mais carinho. Deixa eu perguntar, o senhor pode ser incisivo quanto for, só não dá para falar ao mesmo tempo, que senão ninguém entende nada na televisão. Você podia deixar eu concluir. Não, agora é o seguinte, não ficou clara a diferença desse projeto que o senhor está apresentando para o que já existe do aprendizado, do menor aprendiz dos 14 anos de idade. O menor aprendiz tem uma série de limitações que em quase empresa nenhuma você consegue entrar. O meu projeto, se ele estiver ao lado do pai, autorizado pelo pai, desde que não seja serviço de periculosidade ou de insalubridade, ele estaria liberado a trabalhar. Numa empresa do pai? A empresa tem que ser do pai? Numa empresa acompanhado pelo pai. O pai não precisa ser o dono, não. Se ele estiver ao lado do pai ou autorizado pelos pais, ele poderia trabalhar sim, sem tantas exigências. Ele trabalhar com as mesmas exigências de um profissional normal. Deputado, a Fabiana Gadelha... Seria fichado normalmente. Na realidade, o projeto diz isso. Deputada, a Fabiana Gadelha, que é do Ministério dos Direitos Humanos, também estava querendo falar alguma coisa com o senhor, Fabiana. Pode falar. Pois não, querido. Deputado, nós não poderíamos jamais comparar um trabalhador, a responsabilidade de um trabalhador e as responsabilidades que um adulto tem para com um adolescente. Se ele está plantando, no exemplo que o senhor trouxe aí, a questão do plantador de tomate... E se for uma empresa, então, teoricamente, ele deveria ter também um escritório. Então, o seu projeto de lei não se enquadra nessa categoria. Porque se ele é um plantador rural normal e ele não tem uma empresa, então ele está sendo um trabalhador braçal. E numa plantação de tomate, ele tem também o acesso ao agrotóxico, ele tem uma série de questões que não se enquadram. Então, como eu não li o seu projeto de lei... Mas a senhora já plantou tomate? Eu já. Bom, inclusive... Eu já plantei. Então, deixa eu falar para a senhora. Eu já plantei. Então, deixa eu falar para a senhora.
a questão de agrotóxicos tem uma etapa na plantação de tomate, que é simplesmente fincar uma taquarinha, que é do tamanho de uma taquara de papagaio, você finca ela para você amarrar o pezinho do tomate. Mas a questão não é a atividade. A minha pergunta... É que tem muito tipo de serviço que é possível o jovem fazer. Tá, mas a minha pergunta é a seguinte, esse seu projeto de lei ele vai contemplar somente empresas ou atividades de pessoa física não vinculadas à empresa? Geral, o projeto contempla geral. Geral, empresas e pessoa física também. Como autônomo, por ele exemplo? Poderia, como autônomo também, prestar o serviço ao lado do pai. Tá, mas que jornada, de que forma que vai ser, que responsabilidade que vai ter, quanto que ele vai receber? As mesmas jornadas de um ser humano normal, desde que não tenha todas as regras. Tá, mas um ser humano normal, nós temos o Brasil com 8 horas por dia e eu tenho outros países com mais horas. Se não for trabalho de insalubridade, se não for trabalho de periculosidade... Mas no campo é todo salubre. Mas todo trabalho no campo, ele envolve uma série... Todo trabalho no campo está proibido pelo decreto 6.481 para adolescentes. A ideia do projeto é mudar isso. É um decreto onde está previsto e ao lado de cada atividade vem dizendo que mal faz. Então, a insolação, a pessoa se submeter à radiação solar no campo, no meio aberto, nas ruas, nas vias públicas, isso é proibido, porque isso dá câncer de pele, isso dá mil problemas para quem não tem a pele ainda formada. Olha, eu vou ter que cortar um pouco o debate aqui. Aí é realmente a diferença de conceito e de princípio, né? Nesse ponto, não estou indo contra, vocês defendem. Eu sou a favor de, a partir de 14 anos, trabalhar. Deputado. Eu defendo isso porque eu acho correto, forma como cidadão. Quando ele ficar adulto, vai ser um adulto completo, que aprendeu uma profissão, que sabe trabalhar e que estudou. Eu sou contra serviço de alta periculosidade e de insalubridade. Mas qual o problema se ele está estudando, se ele não está fazendo um serviço de alta periculosidade ou insalubridade, se ele estiver trabalhando, eu não vejo nenhum problema. Deputado, duas perguntas bem rapidinho para a gente encerrar, porque precisa dar andamento aqui ao programa. Em primeiro lugar, esse projeto do senhor prevê remuneração, salário, alguma coisa assim? Claro, vai trabalhar e vai receber por mesmo isso, claro. Mesmo no trabalho com o pai. Claro. O projeto é bem objetivo, autoriza a trabalhar a partir de 14 anos. Por que o pai junto? Para reforçar o laço familiar, que é o que a sociedade está perdendo hoje, ou o pai ou a mãe. Então, eu coloco essa questão de ter os pais próximos, porque ninguém quer mais bem para um filho do que um pai ou uma mãe. Você acha que eu tenho filhos? Você acha que eu colocaria meus filhos para fazer algo que eu não estivesse supervisionando? Então, por isso que eu coloquei o pai e a mãe do lado, para reforçar os laços familiares. Deputado. E por que eu coloquei a questão de proibir insalubridade e periculosidade? Ninguém quer que um jovem vai carregar caminhão, ninguém está querendo que o jovem vai trabalhar com agrotóxicos, mas tem muito serviço. Essa expressão não fui eu que criei, que o pessoal fala, isso é serviço de menino. Então tem serviço e coisas que você aprende a fazer que te ajuda depois como cidadão. Não, segunda pergunta bem rapidinho aqui, deputado, em que situação, em que estágio se encontra esse projeto do senhor aqui na Câmara dos Deputados e ainda há espaço para debate, que a gente está vendo, precisa ser debatido. Claro que ele foi despachado pelas comissões, eu vou até solicitar ao presidente que constitua uma comissão especial para poder dar agilidade, celeridade na aprovação do projeto, na discussão do projeto. Uhum. Eu não sou contra colocar limites, ajustar, só não pode proibir, porque você proíbe, você está limitando um aprendizado para aquele jovem, porque a maioria das coisas nessa vida a gente aprende na prática. Não adianta a gente ficar enchendo de regra, botando o menino dentro de casa, quando vira um adulto, é um adulto que não sabe fazer absolutamente nada, vira um desempregado que não sabe nada. Eu estou aqui numa reunião, agora que eu interrompi para conversar com vocês, com um produtor rural aqui. Uma pessoa excelente. Eu perguntei para ele, senhor Macoto, o senhor começou a trabalhar quando? É um dos maiores produtores rurais do Brasil, tá? Eu conversei com ele, o senhor começou a trabalhar quando? Ele falou, com 12 anos de idade, e agradeço meu pai. Eu falei, olha, meu projeto é 14, não é 12 não. Ele falou, é importante porque é muito melhor você educar o jovem pelo trabalho do que combater o bandido depois. Tá bom, deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Obrigado a vocês aí, desculpa se está contra a posição de algumas de vocês, mas defendo isso aí com veemência. Um abraço a todos vocês. Abraço, deputado, até mais. Bom, a gente recebeu alguns comentários aqui, deixa eu ver, o Silvio Ramos da Silva, de Guarulhos, São Paulo, mandou pra gente uma mensagem, ele ligou no 0800 619 69, dizendo, eu gostaria de dizer que é muito fácil integrar o aluno e o adolescente ao trabalho ao completar 14 anos.
pois temos escolas técnicas capacitadas e o Brasil pode criar mais escolas técnicas para esses alunos já saírem formados. O Ministério do Trabalho poderia também acolher os adolescentes que estão na rua trabalhando. Acolher de que forma? Nós acolhemos quando nós resgatamos eles desse trabalho e encaminhamos para a aprendizagem em vagas com essas empresas que eu falei que são parceiras e recebem os egressos do trabalho infantil com 14 anos. Bom, a Maria Aparecida Lima, do Rio de Janeiro, capital. Ela mandou para a gente uma mensagem agora também pelo 0800 619 619 dizendo: muitas crianças brasileiras trabalham porque os pais não têm meios para sustentarem com dignidade, pois nossa política é para o bem só dos políticos e legislam em prol de si mesmo. Gostaria de dizer ao deputado Diego Andrade que ele não permite que as pessoas que estão participando do programa debatam sobre o assunto, porque elas não têm oportunidade para falarem. Foi mais ou menos o que disse também o Rick Silva no Twitter, também ele reclamou também da participação do deputado. Vânia Alves, você, do centro de Brasília, conta pra gente o que está acontecendo aí. Oi, a gente está aqui, eu estou voltando com o Ellerson e a gente estava conversando. Ellerson, que idade você acha que uma criança pode começar a trabalhar? Você que convive com crianças. A criança pode começar a trabalhar quando ela estiver pronta para trabalhar, quando ela tiver adquirido as habilidades, quando ela tiver formado identidade, quando ela conseguir ter consciência dos seus direitos, por exemplo. Então, uma idade precisa em que se possa dizer, a gente deveria talvez se ater ao que diz a Constituição da República, né, que diz que antes dos 16 anos de idade, definitivamente, crianças não deveriam trabalhar. Elas podem exercer atividades como aprendizes a partir dos 14 anos de idade, mas o principal é dar condições para que criança e o adolescente possam se desenvolver e que eles possam se tornar adultos mais aptos a trabalhar e exercer seus direitos como cidadãos nessa sociedade. Agora, no coletivo da cidade, que tipo de atividades vocês fazem com as crianças? Vocês trabalham no contrafluxo, no contratempo da escola, né? Isso, nós atuamos no contraturno escolar. As crianças têm que ir para a escola para estar conosco no período subsequente. E nós realizamos atividades pedagógicas, atividades artísticas, desportivas e, como eu vinha dizendo, bastantes atividades de conscientização sobre direitos para o exercício pleno da cidadania pelos adolescentes e pelas crianças que nós atendemos. Normalmente as pessoas acham justificáveis a maior parte dos projetos que trabalham com profissionalização. Vocês trabalham com isso? Qual é a sua opinião sobre esses projetos que trabalham na profissionalização dos adolescentes e das crianças? Nós trabalhando no contexto da cidade estrutural, né, que fica próximo ao lixão da estrutural, onde tem bastantes materiais recicláveis, nós fazemos várias oficinas com as crianças para elas desenvolverem habilidades. Por exemplo, para elas construírem ar-condicionado com garrafa PET, vários outros instrumentos que elas podem desenvolver. Agora, é diferente dizer que é natural uma criança trabalhar junto com o pai porque precisa, que ela pode aprender um ofício. É importante ter um momento de estar com os pais, sem dúvida alguma, mas é importante a criança ter um momento para ela ser criança, para ser adolescente, para ele se desenvolver. A Organização Internacional do Trabalho diz que quanto mais cedo a criança começa a trabalhar, menor é a renda da pessoa ao longo da sua vida. E frequentemente nós ouvimos discursos de pessoas que dizem a criança tem que começar a trabalhar mais cedo porque ela precisa de aprender um ofício, ela precisa aprender a ser adulto. Na verdade, como vários outros tipos de disfunções de personalidade, eu acho, pessoas que infelizmente sofreram dificuldades desse tipo na infância e na adolescente, são pessoas que costumam reproduzir esse discurso. E pode ser um pedreiro, pode ser um lixeiro, pessoas que infelizmente nessa nossa sociedade ganham menos, mas pode ser um parlamentar também que reproduz esse tipo de discurso. Essas pessoas precisam compreender, na verdade, que existe um momento para a criança e para o adolescente desenvolverem a sua personalidade, adquirirem um senso de cidadania. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. Valeu, Vânia. Legal. O Ellerson, mais uma vez, entrou muito bem falando. É o Ellerson, né, que trabalha lá na... Olha, gostaria muito de conhecê-lo, porque nunca vi uma fala tão adequada para o assunto que nós estamos tratando. Aí, Vânia, avisa aí o Ellerson que pintou um convite lá no Ministério do Trabalho para uma conversa com a Marinalva. Pode ser, né? Claro. A nossa produção vai botar... Tenho muito a aprender com ele. Pronto, a produção nossa vai encaminhar os contatos respectivamente para que vocês possam agendar esse papo. O meu xará Fabrício Feitosa, de Araripina, Pernambuco, mandou uma mensagem pelo WhatsApp
dizendo aqui em Araripina, interior do Pernambuco, onde eu moro, tem muito disso, principalmente na agricultura, e com isso vem a evasão escolar. E uma espectadora que está sempre com o nosso programa, a Marta Sueli, lá de Brejões, na Bahia, ela diz aqui, depois do Bolsa Família para cá, foi que pelo menos deu uma amenizada no trabalho infantil, né? Porque famílias carentes são obrigadas a pôr seus filhos para trabalhar em serviços perigosos para ajudarem no sustento. Na maioria das vezes, a criança tanto é explorada pela falta de condição dos pais, por pessoas que buscam nas crianças mão de obra mais barata. Eu ainda penso que uma forma de ajudar as famílias mais carentes em certos tipos de serviço é melhorar a condição do ambiente de trabalho dos pais. Por exemplo, na quebra de castanha, será que o poder público não daria para oferecer uma máquina apropriada para substituir a mão de obra infantil? E aí eu jogo essa questão para vocês, que são de 2 ministérios do governo federal. Essa questão da melhoria das condições de trabalho dos pais não seria possível? Não custaria menos para o Estado, talvez, do que os prejuízos causados pelo trabalho infantil? Não, com certeza. O nosso espaço aqui é de articulação de políticas. Agora, eu tenho que ter colaboração da cidade, do prefeito. Nós temos várias estratégias de economia solidária, de cooperativismo, onde a família vai poder estabelecer uma relação profissional ali com a comunidade, além da exploração. Porque o que não pode, o que não é aceitável é utilizar a mão de obra adolescente, infantil, como um justificativo para eu ter mais lucro. Então, será que esses meninos que quebram a castanha, eles estão lá para ajudar os pais, né? Ou para ser mais uma pessoa, estão lá para aprender um ofício ou para ser mais uma pessoa para poder quebrar mais castanha? Esse adolescente que está lá ajudando o pai, ele está ajudando ou ele está realmente aprendendo o ofício de ser um agricultor? Ninguém é contra isso. Agora, nós somos contra, sim, um adolescente aprender a dirigir um trator, porque ele não tem idade para isso, isso é ilegal. Ele dirigir, vai estar aqui no meio do mato, não tem problema nenhum, ele ir ali. Então, isso sim é perigoso, porque a lei não permite que se tenha o contato com esse tipo de atividade. Agora, o papel nosso também é esse de fomentar, de investir que as cooperativas possam se estruturar dentro do seu trabalho. Tem a Secretaria Nacional de... fornecer equipamento, seria possível? Isso é viável também? Sim, com certeza. E aí a Marinalva, vai poder falar melhor. Tem a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é focada para esse tipo, né, de negócio e que prevê também estratégias para combater qualquer tipo de exploração. Então, o que não é aceitável é o adulto se valer da condição vulnerável do adolescente para poder fazer o que quer. Bom, a gente está chegando nos minutos finais aqui do programa, mas ainda vamos ter a participação do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que estava, inclusive, tuitando a respeito do programa. Está acompanhando a ideia de cedo, deputado? Tenho acompanhado o debate quente, né, que está se fazendo no programa hoje. Pois é, pena que a gente não está com muito tempo ainda para discutir esse assunto, porque ele iria longe, com certeza, mas eu queria que o senhor falasse. O senhor agora é o presidente da Comissão de Trabalho aqui na Câmara, né? Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre o que está sendo discutido aqui? Tem esse projeto do deputado Diego Andrade, por exemplo, que causou uma discussão enorme aqui já no programa. Quais são as chances disso passar, disso ser debatido com outras pessoas ainda na Comissão do Trabalho? Qual a visão do senhor, pessoalmente, sobre o assunto? Quer dizer, eu considero que, mais do que nunca, o lugar de criança é na escola. Você tem que colocar criança, adolescente, jovem para estudar, para se formar. E a família pode e deve ajudar a formação de valores. Inclusive, é necessário a família estar cada vez mais perto para a formação escolar e pessoal, da personalidade desses adolescentes, dessas crianças, desses jovens. E é um projeto, antecipar o ingresso no mercado de trabalho, um projeto que está na contramão do mundo. O que o mundo debate hoje é a entrada no mercado de trabalho posteriormente, após a formação, inclusive, na universidade, levando em conta, inclusive, a redução dos postos de trabalho. Quanto mais jovens entram, quanto mais cedo se entra no mercado de trabalho, mais se pressiona por vagas no mercado de trabalho. No ambiente de crise internacional, crise brasileira, que o desemprego é uma marca. Só no Brasil são 14 milhões. Acelerar o ingresso no mercado de trabalho significa, inclusive, aumentar a dificuldade para que nós tenhamos postos de trabalho. Portanto, seja pela lógica do direito à infância, à juventude, que deve ser um momento de formação, de conhecimento, de aperfeiçoamento da vida adulta. Seja até por uma lógica elementar da realidade econômica do Brasil e do mundo, é uma medida, uma proposta que, a meu juízo,
por melhores intenções que tem, ela vai na contramão do que deveria ser feito no país. Agora, deputado, o seu colega aqui, o deputado Diego Andrade, ele argumentou o projeto dele, dizendo que hoje é enorme o número de jovens que chegam aos 18 anos sem saber fazer nada, que não tem interesse por nada, e essa visão é meio compartilhada por muita gente. A gente ouve isso nas ruas, as pessoas falam muito dessa questão assim, tem que liberar minha para trabalhar com os pais, porque senão fica um bando de vagabundo por aí. A gente escuta muito isso. Como que o senhor responderia a esse pensamento? Olha, isso é o senso comum, mas na verdade, se jovens chegam na idade adulta sem preparo para o mundo do trabalho, isso é um sinal da falência da escola pública, da falência da educação, da incapacidade que o Estado tem de ter políticas públicas que qualifiquem os jovens para a vida adulta. Eu, com 13 anos de idade, uma família muito pobre, fui ser office boy. Trabalhei durante 2 anos como office boy e depois de um tanto de tempo como atendente numa adolescente jovem num estabelecimento comercial. Eu não aprendi nada com o mercado de trabalho. O que eu vivi foi muita dificuldade de continuar na escola, porque eu me dividia entre a escola e o trabalho, tinha que acordar muito cedo. Então, por experiência própria, eu digo, o que nós temos é que preparar a escola para bem receber e bem formar adolescentes e jovens, e não impor uma dinâmica no mercado de trabalho, que muitas vezes é uma oportunidade de trabalho pouco qualificada, já que não tem preparação desse jovem. Então, ele vai somar pouco. Nós temos aqui que cuidar da escola, cuidar de outros direitos para ocupar de modo sadio o tempo livre dessa juventude e não querer colocar o carro na frente dos bois, antecipando o ingresso no mercado do trabalho. A gente está encerrando. Algum comentáriozinho aqui? Não, meu comentário é que as famílias possam ter melhores condições de trabalhar, que possam poder prover os seus filhos e não justificar a pobreza delas para que se possa utilizar. E isso é o papel, sim, dos nossos gestores, né, de fortalecer a economia solidária, de fortalecer os cooperativismos, nesses lugares onde não tem muitas indústrias, não tem muitos empregos formais, para que os adultos possam, sim, educar e criar seus filhos. Uhum. Deputado Orlando Silva, a gente já está meio no limite do tempo aqui. O senhor tem palavra final ou a gente já pode se despedir? Não, só quero dar um abraço para vocês e cumprimentar uma vez mais, porque os meios de comunicação da Câmara têm sido importantíssimos para estimular debates vivos e espero que esclarecer a população. Temos que sair do senso comum. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Agradeço em nome de todos os canais de comunicação aqui da Câmara dos Deputados, todos os colegas. Grande abraço. Bom trabalho para o senhor. De acrescentar uma coisa que não foi dita, é a importância dos administradores municipais na luta contra o trabalho infantil. Não adianta ter União federal, governo federal, estadual, porque a criança ela é municipal, ela está perto do prefeito e dos vereadores. Então são mais de 5 mil prefeitos no país. Se eles arregaçarem as mangas, nós vamos acabar o trabalho infantil antes de 2025, como está proposto pelo Brasil e toda a América Latina e Caribe, que tem uma iniciativa regional de ser o primeiro lugar no mundo onde vai ter a primeira geração livre de trabalho infantil. Com um projeto como esse, nós não vamos conseguir cumprir isso de ter uma área livre de trabalho infantil no mundo, que é a América Latina e Caribe, porque o Brasil, que é o principal motor, está no retrocesso com um projeto desse. Olha só, tem muita coisa para debater ainda nesse assunto. Pena que a gente não tem tempo, estamos encerrando o programa, porque o Thalisson, de 16 anos, mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: comecei a trabalhar com 10 anos e não tenho vergonha nenhuma. Engraçado é que um adolescente não pode trabalhar, pode roubar, matar, sair pela porta da frente da delegacia. Agora, um cara que dá uma oportunidade para um jovem trabalhar com salário pode ir preso por dar um emprego. Nem é para ele ter vergonha, porque não é culpa dele, não cuidaram dele o suficiente para ele ir para o mercado de trabalho. Não é? Então, não é motivo de vergonha. A criança nunca pode ser culpada por estar trabalhando. Ela tem que ser ajudada a sair desse círculo de pobreza e avançar como os outros brasileiros rumo ao futuro. Bom, pena. E estão chegando outras perguntas aqui agora, mas a gente não vai ter tempo de discutir. Eu quero informar o nosso... Deixa eu ver se chegou alguma coisa. O diretor do programa falou que chegou uma mensagem interessante aqui agora. Deixa eu ver quem aqui foi. O Antônio dos Santos Sebastião, de Balneário Rincão, Santa Catarina, mandou pra gente pelo 0800 619 619
um comentário dizendo: hoje estou com 74 anos de idade, agradeço aos meus pais que não estão mais no nosso meio pela educação que me deram. Eles me criaram trabalhando, comecei a trabalhar com 5 anos ajudando os meus pais na roça. Concordo com o deputado, para criar um cidadão é preciso trabalhar, pois a droga está tomando conta do país. É uma mensagem muito longa, não vai dar para ler tudo. Muitos adolescentes trabalham para poder comprar a droga. É um outro E isso acontece, porque nós interessante. estivemos em algumas indústrias de olaria, onde os proprietários davam aquele emprego que a família fazia pressão no interior, e os meninos iam para ganhar aquele dinheiro para farra, para droga, e eles ficavam intimidados, até que nós pedimos que eles colocassem na fachada do prédio: é proibida a entrada e permanência de pessoas com menos de 18 anos nesse local, e cita o decreto e bota lá o símbolo do Ministério do Trabalho. Eles agradeceram, disse: graças a Deus, ninguém está mais vindo pedir esse tipo de favor. Uhum. Olha só, a Ellen da Costa Ribeiro mandou também uma mensagem, ela é do Rio de Janeiro, ligou para o 0800 6969, dizendo que é a favor, mas prefiro que uma criança trabalhe cedo que aprender a traficar. Não sou a favor do trabalho escravo, mas o governo deveria propor um projeto de lei em que houvesse um horário de trabalho para a criança, para contar com a aposentadoria e para a sobrevivência dela. Às vezes a gente tem a impressão que tem que começar a trabalhar cada vez mais cedo para poder se aposentar, né? Vou agradecer às nossas convidadas, Marinalva Cardoso Dantas, do Ministério do Trabalho. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Fabiana Gadelha, do Ministério de Direitos Humanos, muito obrigado por ter Obrigada. vindo à participação popular. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.